acidental, né? Não foi nada planejado. Como é que a gente vai fazer? Essas circunstâncias promovem alteração no planejamento da reencarnação. Às vezes o espírito estava de bobeira aqui, esperando um momento adequado e reencarna numa circunstância dessa daqui, tá? A união sexual fortuita, por exemplo, o espírito que esteja próximo ao casal, olha só que interessante, será atraído pela concepção. Ele não tinha nada a ver com aquele casal, absolutamente nada, ele estava passante por ali. Acontece a concepção, tem a oportunidade, ele, na hora que o espermatozoide se ajunta com o óvulo, ele entra junto. Não era ele que estava planejado. Mas o momento também da concepção foi absolutamente fortuito, inadequado e sem planejamento. Nesses casos, encaixam-se também os reencarnantes oriundos de distúrbios, podem ser espíritos criminosos, suicidas, dentre outros. Só colocou ele no suicídio de baiano, bota a corda no pescoço, amarra numa plantinha, fica regrando a plantinha por muitos anos, até ela crescer. Não é assim não, senhor? Agora no carnaval, o senhor estava passando na hora certa, no lugar certo. Na hora certa, no lugar errado, né? Que deu tudo errado para ele e para o casal. A pessoa caiu. E reencarna por acidente, por isso se chama acidental. Olha que curioso, né? É totalmente diferente de uma reencarnação que é feita dentro de uma relação entre duas pessoas que se amam, se gostam, se casam e têm filho. Então aquelas pessoas com os quais aquele grupo de família, aquele casal teria resgates, os espíritos que vêm são espíritos amigos, não são espíritos fortuitos, ocasionais, acidentais que acontecem assim. Como planejar a sua próxima reencarnação? Vamos começar a pensar nisso? Na hora, né? O planejamento reencarnatório realiza-se durante o período de interdição, muito embora as correções de rumo possam ocorrer após o espírito ter reencarnado. Então ele pode às vezes fazer correções, algumas coisas ainda pode ser feito depois de reencarnar. Às vezes ele está levando uma vida extremamente bacana, cristã, religiosa, com muito amor e caridade com seus irmãos, daí a pouco ele desanda e começa a andar pela estrada larga do vício, da perdição, da riqueza desmedida. Então ele está fazendo uma correção de rumo, ou o contrário. Se ele tem uma vida difícil, uma vida pregressa, uma vida extremamente desajustada, ele resolve mudar de conduta totalmente. Então ele adota o verdadeiro cristianismo que está definido no Evangelho de Jesus. Quando a gente diz adota, não é só pegar o livro e botar debaixo do braço, não. É praticar as ações ensinadas no Evangelho de Jesus. Então isso é uma correção de rumo. O planejamento da próxima encarnação, enquanto se está encarnado, propicia a conclusão ou interrupção de processos em curso que tenderiam a prejudicar o espírito. Então veja, como é que eu faço o planejamento da minha próxima reencarnação? Eu tenho convivendo comigo, nesse exato momento, espíritos que não são meus amigos, que são espíritos com os quais eu tenho resgates terríveis a fazer. Nesta encarnação eu estou dizendo. Para você planejar a sua próxima encarnação e ser tudo muito bem, você vai ter e vai procurar ter com esse espírito, com esse teu amigo, a melhor convivência possível e imaginável, em todos os aspectos. Porque senão, você vai voltar a reencarnar com ele numa outra oportunidade. Porque enquanto aquele saldo, aquela dívida não tiver sido quitada, você vai estar com ele outra vez. Então não adianta eu continuar provocando a briga com aquele que está brigando comigo. É preferível me calar, é preferível me humilhar, é preferível perdoar, é preferível pedir perdão, é mais barato do que enfrentar uma nova encarnação com aquela pessoa. Ou então eu tenho aí um desafeto, aquele que vive
provocando o tempo inteiro, eu vou lá e dou cabo da vida dele. Mando ele para outro plano. Ah, fiquei livre daquele infeliz. Que prejuízo. Além de você não ter ficado livre dele nesta encarnação, porque ele vai ficar te acompanhando o tempo todo, planejando para você vinganças terríveis, como você pode tê-lo como seu filho na próxima encarnação, ou seu irmão, sua mãe, seu pai, por aí vai. Então, muito cuidado com aquilo que você emite para os seus irmãos. Essa correção de rumo é exatamente isso. Corrija agora, ajusta agora, porque agora está sendo uma coisa que você entende que é insuportável passar. Não é assim? Nossa, essa vida minha é insuportável, eu não aguento fulano, eu não aguento fulana. Meu irmão me persegue o tempo inteiro. Aquele meu vizinho, olha o que ele faz comigo. Isso a gente chama de correção de rumo. E depende do seu vizinho que está agredindo você, do seu irmão que te agride? Não, depende de quem? De você. Se você aceita aquilo com passividade, com resignação, com coragem e com um sentimento cristão do perdão, você está corrigindo o rumo, está adequando a sua vida para a próxima reencarnação. Você está fazendo isso. Pode ser que ele não esteja fazendo, mas você está fazendo. E reprogramar as ações, né? Isso provoca uma reprogramação das ações que você vai desenvolver. O processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, do bios, né? Da vida carnal, a qual possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. Então, o nosso espírito, que é invisível, ele habita um corpo físico material visível através desse processo da fecundação biológica. A partir de quando então o feto tem vida? A partir do momento da concepção. Dá para fazer um aborto com um dia? Não. Não existe aborto. A qualquer momento existe vida. Existe um espírito naqueles dois órgãos, o espermatozoide e o óvulo, já existe. Quando os dois se ajuntam, o espírito começa a habitar ali. Ele participa de todo o processo de crescimento e multiplicação das células. Então existe vida naquele momento. Durante a reencarnação, isso é o missionário da luz, a reencarnação do Sigismundo. Durante a reencarnação, Adelino recuou ao compromisso por medo do antigo adversário. Veja bem, de repente o Sigismundo iria reencarnar, ou Adelino, né? E o Sigismundo era o inimigo dele, então ele recuou por medo de enfrentar aquela nova prova, que lhe aparecia em sonhos e que interpretava como assustadores. O espírito aparecia em sonhos para ele. Foi necessária a interferência dos espíritos benfeitores, está lá, está a família, né? Ali está o espírito que vai reencarnar, está vendo ali o cantinho? E aquele ali é o casal que vai conceber esse espírito aqui. E aqui estão os espíritos benfeitores que vão ajudar esse cidadão, encorajar ele a reencarnar ali naquela família. Ok? Ainda não aconteceu o reencarne, porque está esperando ali um momento oportuno. Adelino está aflito, está lá, ele lá atrás, né? E o casal aí. Está aflito e de pouca conversa com a esposa. Esse é o Adelino. O pensamento negativo do Adelino destruía a substância de hereditariedade. Olha só, o pensamento negativo dele com aquele espírito que viria atrapalhava o processo de reencarnação, porque o espírito que estava ali reencarnando tinha medo de reencarnar também, intoxicando os genes do caráter, intoxicava os genes do caráter do Sigismundo, que viria para reencarnar na família do Adelino. O ambiente familiar estava renovado e cercado de afeição. Alexandre, que é o espírito benfeitor, examina os mapas cromossômicos planejados lá. Ó. Aquilo ali é aquele tipo de material que agora está chegando aí no mundo, né? É um tipo de papel digital. Tá?
A evolução lá é extremamente superior à nossa daqui. Ele está analisando ali os cromossômicos planejados de Adelino com a assistência de espíritos construtores, que são os espíritos que construíram o processo dessa reencarnação dele. Então lá está. Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza o espermatozoide mais apto, olha só, ele sintonizou o espermatozoide mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Está lá, está escolhendo o espermatozoide mais adequado para o gene de caráter do Segismundo, que vai reencarnar na esposa do Adelino. A genética é determinada pelo elemento espiritual. O espírito reencarnante atrai para o óvulo que vai ser fecundado exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização de seu karma. Olha como é que é o planejamento reencarnatório. Então daí a gente poder afirmar com toda certeza que neste momento em que esse espermatozoide está furando o óvulo para fecundar, o espírito está junto. Ele já estava ali esperando, escolhendo o momento adequado. Até o espermatozoide foi escolhido pelos espíritos que estavam juntos ali auxiliando o processo. Aquele mais adequado com os genes. Até o espermatozoide, que são milhões, são escolhidos. Aquele que tem o gene mais adequado para as características genéticas daquele ser que está vindo reencarnar. Algumas considerações. A união da alma ao corpo começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. O espírito já está ali, ele já habita aquelas duas células, mas ela só se completa por ocasião do nascimento, com exceção, né, lá do natimório. Nasceu morto, ela não se completa. A ligação se dá molécula a molécula do perispírito com o novo corpo. O perispírito já existe, ele foi diminuído e ele existe, ele está ali, ele foi tipo que comprimido para caber dentro daquele óvulo e aquele espermatozoide. Aí ele começa aquela formação, vai multiplicando as células, cada uma daquelas células que se multiplicam vão se adequando ao perispírito. O perispírito vai se adequando ao novo corpo. A união é definitiva nesse momento. Outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Aquele lugar já está ocupado. Não pode ser outro ocupar aquele espaço. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Só enquanto estamos encarnados é que nós podemos corrigir, renovar, restaurar e aperfeiçoar o nosso espírito. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Muito bem? Vamos todos planejar a nossa próxima reencarnação? Como é que nós vamos fazer isso? Fazendo do nosso atual momento encarnatório os melhores dos momentos, para que a gente não tenha que voltar para dar sequência ou concluir esse resgate que a gente deixa no meio do caminho. Bem-aventurados sejamos todos nós, irmãos, nessa noite, na divina e perfeita obra e graça de Deus, nosso Pai maior. Assim seja.